Eu ainda me lembro do cheiro do ar naquela manhã. Era um ar pesado, quase sólido, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. As ruas estavam cheias, mas ninguém sabia exatamente o que se esperava encontrar. Alguns diziam que o império havia caído, outros murmuravam sobre traição sobre o exército, ter tomado o poder sem aviso. Eu, parado à sombra de uma figueira, sentia algo diferente, um mistério profundo, uma sensação de que estávamos presenciando o nascimento de algo que nem sabíamos nomear. E no fundo temia que fosse apenas mais uma troca de senhores. A cidade fervia. Cavalos, gritos, bandeiras improvisadas e um rumor que se espalhava como fogo. Somos livres! A República foi proclamada! Livre de quê? De quem? Essas perguntas ecoavam na minha cabeça como sinos distantes. Eu havia nascido ainda sob o Império, mas crescido em meio às mudanças que a abolição trouxera. Tinha visto a assinatura da Lei Áurea ser celebrada com fogos e promessas, mas logo o brilho se apagou. A liberdade era uma palavra bonita nos jornais, mas vazia nas mãos dos que continuavam sem teto, sem terra e sem rumo. Recordo-me das noites em que os antigos escravizados, agora libertos, vagavam pela estrada pedindo trabalho. Alguns tentavam plantar nas terras que um dia lavraram à força, mas logo eram expulsos. Outros se tornaram servos disfarçados, trabalhando por um prato de comida ou por algumas moedas. O país se vangloriava de ter acabado com a escravidão, mas o que fizemos foi apenas esconder as correntes debaixo das roupas novas da República. Os mesmos coronéis que perderam seus escravos agora contratavam braços livres, mas pagavam miséria e exigiam submissão. Quando os militares marcharam ao centro da cidade para depor o imperador, poucos compreenderam o verdadeiro motivo. Não era amor à liberdade nem justiça social. Era um jogo de poder e o povo, como sempre, foi apenas figurante. Eu assisti à cena de um alto vendo bandeiras tremulando e discursos inflamados sobre modernidade e progresso. Mas onde estavam os libertos naquele dia? Onde estavam aqueles que realmente sustentaram o país? Não vi nenhum deles nas varandas nem entre os generais. A República nasceu sem o povo, mas em nome dele uma ironia cruel que o tempo ainda não apagou. Os anos seguintes mostraram o que já se intuía naquele primeiro dia. A desigualdade apenas se reorganizou. A antiga senzala se transformou em cortiço. A chibata virou pobreza e exclusão. Eu andava pelas ruas e via crianças negras vendendo jornais, mulheres lavando roupas para famílias brancas que agora se diziam republicanas e progressistas. Era como se o país tivesse trocado a cor da parede, mas mantido as rachaduras. A elite falava de um novo Brasil, mas o velho Brasil estava vivo em cada esquina, em cada olhar de quem nunca foi convidado a fazer parte da história. Certa vez encontrei um homem que fora escravizado na fazenda onde meu pai trabalhava. Ele se chamava Bento. Estava curvado, envelhecido, mas o brilho dos olhos não havia se apagado. Contou-me que depois da abolição, vagou por várias cidades tentando emprego. Disse que a liberdade era mais difícil do que a escravidão, porque antes ele tinha um lugar, ainda que imposto, e agora tinha apenas o vazio. A corrente saiu do corpo, mas ficou na alma, ele me disse. Aquilo me marcou de um jeito que nenhuma bandeira poderia apagar. Enquanto os políticos disputavam cargos e os jornais exaltavam o nascimento da República, o povo pobre assistia calado. Nenhum decreto trouxe terras, escolas ou oportunidades. Os militares falavam em progresso, mas a República que construíram não tinha espaço para todos. A cor da pele ainda determinava o destino, e o sangue que um dia irrigou as plantações agora manchava as favelas que nasciam nas beiradas das cidades. Eu via tudo isso e me perguntava se a escravidão realmente havia acabado ou apenas mudado de endereço. Os anos se passaram e a promessa de igualdade continuou sendo adiada. Vi filhos e netos de escravizados tentando estudar, sendo barrados por um sistema que fingia ser justo. Vi o trabalho braçal continuar sendo o destino de quase todos aqueles que carregavam a herança da cor e da exclusão. E percebi que o Brasil se acostumou a fingir. Fingimos ser livres, fingimos ser iguais, fingimos ter uma república.
Mas a verdade é que ainda vivemos sob a sombra de um império invisível, um império sustentado pela memória da escravidão que nunca quisemos enfrentar. Hoje, quando ouço discursos exaltando os heróis da proclamação, sinto uma mistura de ironia e tristeza. Foram poucos homens de farda que mudaram o regime, mas quem realmente carregou o país até aquele dia foram milhões de anônimos, silenciados, esquecidos. A República deveria ser a voz desses, homens e mulheres, mas preferiu calar para não incomodar os poderosos. E o mistério daquele dia, o mesmo que senti na figueira, finalmente se revela. Não proclamamos a liberdade, proclamamos apenas uma nova forma de dominação com outro nome e outra bandeira. Se você apoia a cultura e gosta de ouvir as sinceras verdades históricas do Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo. A Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, e a abolição da escravidão, oficializada pela Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, são dois marcos históricos que, embora distintos, estão profundamente entrelaçados na trajetória política e social do Brasil. Ambos representam rupturas com estruturas arcaicas, o fim da monarquia e o fim do sistema escravocrata. No entanto, essas transformações não significaram, de imediato, uma verdadeira inclusão social ou política dos grupos marginalizados, especialmente os negros libertos. A abolição da escravidão foi resultado de uma longa luta. Greves, fugas, quilombos e articulações políticas pressionaram o império a ceder. Contudo, a Lei Áurea foi extremamente limitada. Não ofereceu qualquer tipo de reparação, inserção econômica ou acesso à terra para os ex-escravizados. A liberdade veio sem suporte e muitos foram empurrados para a marginalização sem emprego formal, moradia digna ou direitos civis garantidos. Esse cenário de instabilidade social contribuiu para o desgaste da monarquia. A elite agrária, que havia perdido sua principal força de trabalho, sentia-se traída pelo império. Ao mesmo tempo, o exército, fortalecido após a Guerra do Paraguai e influenciado por ideias positivistas, passou a questionar o papel da monarquia e a defender um novo modelo de governo. A República surgiu, então, como uma alternativa que prometia modernização e reorganização do Estado, mas foi conduzida por militares e elites que mantiveram a exclusão dos grupos populares. A relação entre os dois eventos revela uma transição política que não foi acompanhada por uma transformação social profunda. A República não incorporou os negros libertos como cidadãos plenos. Pelo contrário, consolidou um modelo de exclusão, onde o voto era censitário, a educação era privilégio de poucos e o racismo estrutural se perpetuava. A promessa republicana de igualdade e liberdade não se estendeu àqueles que mais haviam sofrido com a escravidão. Portanto, a abolição e a proclamação da República devem ser compreendidas como partes de um mesmo processo histórico. A tentativa de modernização do Brasil, marcada por avanços institucionais, mas também por contradições profundas. A exclusão dos negros libertos do projeto republicano é uma ferida histórica que ainda reverbera nas desigualdades sociais contemporâneas. Reconhecer essa conexão é essencial para entender os desafios da democracia brasileira e a necessidade de políticas reparatórias e inclusivas. Fontes das informações usadas no texto. Resumo histórico sobre a abolição da escravatura e contexto social no Brasil, publicado pelo portal Brasil Escola, que aborda a Lei Áurea, a mobilização abolicionista e as consequências sociais da libertação dos escravizados. A. Texto explicativo sobre a relação entre o fim da escravidão, 1888, e a proclamação da República, 1889, no site Ibuma, que discute pressões econômicas, alinhamentos políticos e como estes eventos se entrelaçaram na transição para a República B. Perguntas e respostas sobre a conexão entre a abolição de 1888 e a proclamação da República em 1889, no site Todas as Respostas, que sintetiza causas políticas e econômicas e como a abolição influenciou o apoio de proprietários rurais ao movimento republicano.